Como seria um mundo onde você tem um projeto complexo para fazer, então você começa a entender, pensar na arquitetura, fazer um monte de reunião, você começa a desenvolver, fazer as primeiras features, esse projeto complexo vai para o ar, você tem que pensar na próxima feature para entregar e de repente começam a aparecer um monte de bug chato em produção. Você tem que parar tudo que você está fazendo para resolver aquele bug. Às vezes você fez um código corrido pra caramba, você sabe que você tem que parar para depois refatorar aquele código. Agora, vamos imaginar se essas coisas não acontecessem mais. Você subiu o código, você vai para as outras features, esses bugs, essas coisas, eles vão ser resolvidos ali para outras pessoas, você não quer nem pensar nisso, porque você está querendo focar naquilo que vai gerar valor para a empresa, para entregar bem o seu projeto. Galera, no final das contas, é nesse ponto que a gente está começando a chegar na história do mundo do desenvolvimento. Eu acho que você já deve estar acostumado a trabalhar com GitHub Copilot, ali no VS Code, com Cursor, com Windsurf, usando essas ferramentas de IA que te ajudam, que dão mega produtividade aí para vocês. Mas o lance é que você ter um parceiro que vai resolver esses problemas para economizar o seu tempo é algo que te ajudaria demais, ainda mais você não ter que ficar olhando o que ele está fazendo. Ele simplesmente te manda por request e você revisa se deu tudo certo ou não. Mas o fato é que você não precisa mais ficar com esse cara olhando o tempo todo e ajudando ele, fazendo um pair programming ali. Galera, OpenAI lançou o Codex, tá? O Codex é um agente de inteligência artificial que vai resolver esses tipos de tarefa. Obviamente que nesse momento, o que dá mais para perceber é que a intenção deles seja exatamente essa que eu acabei falando para você. Resolver essas tarefas que fazem a gente perder tempo. Eu não acho, né, e acho que está muito longe essas ferramentas ainda de formas não assistidas conseguirem desenvolver features completas do zero sem a nossa ajuda, inclusive. Mas esse tipo de passo que a gente está dando agora, onde essas tarefas chatas, elas vão conseguirem ser resolvidas de uma forma sem dar muito trabalho para você, isso aí é uma grande mão na roda. Então hoje eu quero mostrar aqui para você o Codex funcionando, eu vou botar isso aqui num projeto realmente que eu tenho no GitHub e vamos ver aonde que isso vai dar. Será que essa parada é boa mesmo ou será que não é? Mas antes da gente ir para a prática e direto ao assunto, queria muito pedir para você dar um joinha nesse vídeo, se inscrever no canal e principalmente deixa um comentário e fala a sua opinião. Até que ponto você acha que a IA consegue resolver e ajudar a gente nesses tipos de tarefa, tá? E não se esqueça também, galera, tô deixando um link aqui embaixo para você, onde aqui na Full Cycle a gente lançou o nosso MBA em Engenharia de Software com IA, onde nesse MBA você vai aprender a ser muito mais produtivo desenvolvendo software, até 5 vezes mais rápido, com metodologias muito fortes, para você não ficar passando raiva com o IA na hora de desenvolver, mas também a gente vai te mostrar como que você desenvolve aplicações com IA, né, usando IA e também agentes de IA. E, obviamente, galera, a gente está falando de engenharia de software, então inclui toda essa parte de entrega, arquitetura de software com IA, parte de DevOps, SRE. Então clica no link abaixo, bate um papo com a nossa equipe, entende bem, porque esse MBA, ele tá muito bacana mesmo aí, não tenho dúvidas que vai te ajudar pra caramba nesse novo momento que a gente está vivendo. Beleza? Galera, mas sem mais delongas aqui, tá? Codex OpenAI. Queria apenas contextualizar rapidamente aqui para você, não sei o quanto que você está antenado nas paradas, mas o lance é o seguinte, a OpenAI, um tempo atrás, ela lançou uma ferramenta chamada Codex CLI, tá? Ela chamou apenas de Codex, a OpenAI é o... Eu não sou muito fã deles em como eles dão nome às coisas, tá? Até o nome dos modelos, você não consegue diferenciar muito bem uma da coisa da outra, mas beleza. Esse Codex que ela gerou, basicamente é uma aplicação CLI, onde você, num chat, você escreve e ele meio que vai fazendo um vibe coding ali para você. Quando eu vi isso, não é que eu não fiquei impressionado, eu achei muito bacana, mas quando você olha aquilo e você tem um cursor do seu lado, você vai falar, cara, eu não vou usar esse negócio aqui. Mas, obviamente, que esses caras, eles não vão dar ponto sem nó. Eles não tinham por que lançar uma ferramenta, um CLI com um agente dessa forma, se eles não estivessem pensando em coisas maiores. Então, o que começou a acontecer? Eles provavelmente, né, utilizaram esse mesmo conceito, mas eles jogaram isso aqui na onde? Na nuvem.
E qual que é a ideia? De você ter o seu software, você conecta, na realidade, o seu repositório do GitHub ali. Esse cara vai ter acesso ao seu código. Você quer que ele faça alguma coisa, o que vai acontecer? Você fala ali para ele num chat, ele inicia uma tarefa e quando ele terminar essa tarefa, ele te avisa e ele te gera uma pull request. Basicamente essa é a ideia. O que acontece? Obviamente que no momento que a gente está vivendo hoje, a gente já sabe que a IA ela está longe de resolver coisas extremamente complexas, desenvolver features, fazer coisas extremamente complexas. A gente sabe que desenvolvedor nos dias de hoje é cada vez mais necessário, ainda mais por conta da IA. Mas não um desenvolvedor que fica só corrigindo bug pequeno. Um desenvolvedor que entenda de arquitetura, um desenvolvedor que entenda de software mesmo, para inclusive pilotar essas IAs. Agora, o que esses caras estão fazendo aqui? Eles estão dando um passo a mais. Eles estão falando, olha, tem coisas que você não precisa mais pilotar IA. Existem coisas que a IA já dá para fazer sozinho e você só vai aprovar ou não. Tá? E a ideia que eles fizeram com o Codex foi exatamente essa aqui. Basicamente, ele plugou isso aqui na nuvem, está plugado no seu repositório, teve um bug, você quer que ele resolva alguma tarefa, você coloca ali para ele, ele vai resolver e no final das contas vai gerar uma pull request aqui para você. Obviamente, se for algo muito complexo, a gente sabe que nós temos as limitações que a IA tem hoje, e nós temos as limitações, inclusive, nossas como desenvolvedores, de conseguir criar prompts claros e fazer as coisas de uma forma muito bem organizada, ainda mais se for para fazer tarefas totalmente não assistidas. Hoje em dia, eu já tenho um resultado muito contente com os resultados de eu trabalhando com Cursor, pilotando a IA. Minha produtividade é muito maior, né? Mas eu não consigo imaginar hoje o Cursor querendo desenvolver uma feature sozinha, sem eu pilotar nada, do começo ao fim. Eu pedi e no final ele gera uma PR. Isso, para features complexas, não dá para fazer. Mas, provavelmente, a gente já está num momento que as coisas um pouco mais simples já são interessantes e, eventualmente, a gente já consegue ter um bom sucesso com isso. Então, nesse ponto, a gente já começa a entrar numa fase onde a gente consegue trabalhar com o IA para codificação sem assistência. A gente, no final das contas, a gente só vai olhar ali a pull request, falar para arrumar ou não aceitar e coisas desse tipo. Mas eu acho que aquele mundo de resolver bugzinho e tarefinha chata pra caramba, cada dia mais tá com os dias contados. Então, deixa eu falar rapidamente, mostrar aqui para vocês o Codex CLI. Espero que você já tenha visto, se você não viu, é uma parada bem bacana, mas roda na minha máquina, é um client, eu não tenho como programar, ou seja, é algo totalmente, vamos dizer assim, não assistido, mas tá dentro de um CLI. Então, basicamente, a parada é o seguinte, galera, eu tenho aqui uma aplicação, nem sei direito que aplicação que é, só acho que deve ser um exemplo de rate limiter que eu tinha feito, aí eu coloco assim, ó, codex, ponto, e ele vai abrir aqui para mim, vai analisar o meu projeto, vai ver o modelo que eu estou utilizando, e aqui, né, ele pergunta, o que você quer? Assim, ó, analise meu codebase e fale do que a aplicação se trata, por exemplo, né? E aí o que ele vai fazer? Ele vai analisar todo o código aqui da minha aplicação e daí, de repente, ele vai dar os resultados. E depois eu posso continuar e falando aqui para ele implemente uma melhoria assim, implemente uma melhoria assado. E ele vai e implementa, mas perceba, eu não tenho, tá, a autonomia para eu programar. Tá? Então aqui ele trouxe o detalhamento do que a minha aplicação faz, tá? Então eu posso perguntar, existe algum bug? Então aqui perceba, é um CLI, ele consegue corrigir, ele consegue resolver isso aqui para mim. Então, olha, tá querendo rodar um Go test, posso? Então perceba, ele ainda faz algumas perguntas para mim, mas eu não programo em cima desse cara aqui, tá? Então esse aí é o ponto importante. Agora, o que a OpenAI lançou como Codex agora, não é necessariamente mais esse CLI. É esse cara aqui, que ela colocou aqui, ó, 16 de maio de 2025, introduzindo o Codex, né? Então, basicamente, é um Cloud-Based Software Engineering agente. Então, basicamente, é um agente que desenvolve software. É um agente
engenheiro de software aqui pra gente, galera. Então, a grande sacada desse cara é rodar na nuvem e fazer com que esses caras rodem bem, né? Eles mudaram, inclusive, criaram um modelo específico para esse cara chamado de Codex One, que tem aqui, né, um bom benchmark se você comparar, inclusive, com um modelo muito bom dele, que é o O3, tá? E uma das coisas bem interessantes que eu achei, cara, e isso só mostra a importância pra gente de entender bem de prompts, tá? Aqui, bem no finalzão, eles colocam qual é o prompt que esse cara utiliza, porque ele permite que você crie um arquivo chamado agents.md, que ele sempre vai verificar para seguir algumas guidelines aí do seu software, tá? E também o mesmo esquema em relação à parte de Git. Então dá para entender um pouco melhor o comportamento do agente, tá? Como que você acessa esse cara? Lá no ChatGPT vai ter um botãozinho ali chamado Codex, e é esse cara aqui. Deixa eu aumentar o meu zoom, porque eu quero fazer uma experiência aqui com vocês desses caras, tá? Basicamente, no Codex, eu tenho uma tarefa que eu posso descrever e eu conecto ele em algum repositório. Eu tenho um repositório de um rate limiter de teste que eu tinha desenvolvido, né? E o mais interessante é que para você colocar aqui, você configura um ambiente. Então, o que eu fiz? Ó, eu criei um novo ambiente. Nesse ambiente, eu fiz o link, né, com esse rate limiter, com esse meu repositório do GitHub, ele pediu permissão. E aqui uma coisa interessante é quais são os pacotes pré-instalados. E aqui eu botei a versão do Go que eu queria e bem todos aqueles pacotes instalados, eles rodam dentro de um container. E tem uma coisa interessante, né? A primeira coisa é você escolhe qual que é o setup script e você pode fazer restrição de acesso à internet e ainda restringir, por exemplo, domínios que ele pode, liberar domínios que ele pode, inclusive qual tipo de HTTP métodos que você pode utilizar por questões de segurança. Então eles rodam isso de uma forma bem autocontida, tá? Então a ideia é esse cara ser aquele seu ajudante. Nesse momento, ele acaba sendo um ajudante para resolver as tarefas. Eu duvido muito que ele consiga fazer tarefas complexas, já dá para perceber que não dá, porque mesmo a gente pilotando IA, a gente vê o quão complexo é fazer tarefas, features muito grandes, muito longas, mas o interessante é que muita coisa agora a gente já consegue resolver para esse cara, tá? Se eu for por esse environment aqui, eu tenho ele. Então eu vou aqui, Codex, Rate Limiter, e a primeira tarefa que eu vou passar para ele é verifique o meu codebase e veja se há algum bug ou melhorias que você recomendaria. Traga a lista dessas melhorias e explique seu motivo. Vou dar um Enter agora aqui. E nesse momento, galera, eu posso dar um ask, ou seja, ele vai fazer uma execução, mas ele não vai codificar nada, ou eu posso dar um code onde eu dou permissão para ele codificar, tá? Então, a pegada aqui é, dê um ask, e uma vez que eu executei essa tarefa, esse eu acho que é o ponto importante de a gente se ligar. Ele é um agente e ele não é assistido. O que que significa? Ele vai executar essa tarefa. Nesse momento, eu não consigo interromper ele de tentar mudar o rumo, né? Você estava verificando isso, mas para rapidinho e vê isso aqui também, que é o que a gente faz muito quando a gente está pilotando a IA no dia a dia, ali no Cursor, no Copilot, etc. Aqui não. Ele vai realmente fazer uma tarefa do início ao fim, e o fim dele pode ser falhou, não conseguiu, quer gerar uma pull request, não interessa. Mas o ponto é que durante a execução, você não consegue trabalhar com ele aí, tá? Já tem alguns pontos que eu percebi que acaba sendo complexo trabalhar com ele. Por exemplo, esse meu rate limiter depende do Redis e eu uso Docker, mas no container deles, eles não têm Docker em Docker, então eu não consigo rodar o Redis ali dentro, então provavelmente o teste que eu tenho que vai usar o Redis vai falhar. Então esse é um outro ponto de limitações que eu acho que ao longo do tempo elas vão desaparecer, mas de forma geral é isso que está rolando. Uma outra coisa que também eu vi é que dependendo da computação, do nível de tarefa e etc, tem muitas tarefas que ele pode demorar bastante para conseguir terminar. Então não imagine que vai ser aquele agente que vai sair cuspindo o código e fazendo as coisas mais rápidas do mundo. Mas o que eu penso é, se
ele conseguir corrigir aquele meu bug chato, que eu gastaria tempo, né? O que é meia hora para ele corrigir e eu vou ter um negócio apenas para eu revisar e etc, né? Se ele cumprir bem essas tarefas. O que eu imagino é que ao longo do tempo, cada vez mais ele vai fazer as tarefas ainda melhores. Então eu vou dar um pause aqui no vídeo, eu já volto somente para a gente não ficar aqui parado vendo ele rodar esse comando, porque provavelmente ele deve estar analisando arquivo por arquivo agora aqui pela primeira vez. Bom, ele terminou aqui a nossa tarefa, demorou alguns minutinhos, e agora eu vou clicar aqui para ver o que aconteceu aqui pra gente. Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui, somente para olhar. Então, ó, ele demorou 2 minutos para rodar isso aqui, e ele colocou alguns potenciais problemas. Race Condition no meu Memory Storage, na hora de incrementar a requests. With Timeout Window, essa opção não está sendo utilizada. Get Client IP, aqui o encaminhamento está incorreto, segundo ele. Os testes do Redis tá precisando de um teste externo e ele não consegue rodar. Unused Dependency, tá tendo aqui dependência que eu não estou usando dos testes containers. Faltando a licença. A versão do Go não tá batendo. O potencial aqui. Então ele está trazendo aqui diversas melhorias. Uma coisa que eu achei legal aqui no final das contas, que ele tem um Start Task. Então, por exemplo, vamos lá. A dependência que não está sendo utilizada aqui com o teste containers, que eu instalei, mas acabei não utilizando. Então eu vou dar um Start Task para ele resolver esse meu problema aqui. Outra coisa aqui, essa correção que está sendo encaminhado, colocado. Então, eu vou dar um Start Task. Esse problema aqui de Race Condition. Vou dar um Iniciar aqui também. E aqui também, o Window Timeout, essa opção não está sendo utilizada. Estou dando um Start em várias tasks aqui que ele está trazendo aqui para mim. Um potencial negativo aqui do Retry After. Vou dar um Start Task aqui agora aqui também. Galera, agora, em tese, é deixar esse cara aqui rodando, tá? Porque ele tá trabalhando em várias dessas tasks que são possíveis bugs e coisas que poderiam ser melhoradas e coisas que tomariam o meu tempo do dia a dia. E vamos ver o que esse cara consegue fazer. Eu tô curioso porque, pelo jeito, o que a gente consegue ver aqui nesse caso é, mesmo que ele esteja fazendo essas testes em background, obviamente, agora eu tô livre para fazer qualquer coisa na minha vida e eu posso vir aqui assim que ele terminar, tá? Mas, se eu quiser também, eu posso verificar como que ele está implementando esse cara aqui, o que ele está fazendo aqui nesse momento. Então, por exemplo, remover pacotes desnecessários. Então, quando eu clico aqui, eu vejo o que ele está fazendo. Eu consigo ver o log, o que essa parada, o que ele está rodando aqui para mim. Tá? Então, isso aqui é interessante. Então, eu consigo analisar, mas perceba que nesse momento eu não consigo fazer absolutamente nada. Eu só sou um espectador e ele só vai parar isso aqui na hora que ele terminar essa tarefa, né? Ou se eu abortar esse negócio, mas eu não consigo mudar o rumo dele aqui nesse momento. Então ele tá fazendo os testes deles aqui, etc. Daqui a pouco a gente vai ver como é que ele vai se comportar e a gente vê se essa parada toda funciona de verdade. Bom, pessoal, tô de volta, tá? E só para você saber, não demorou 41 minutos para desenvolver essas tarefas. É que eu dei um pause no vídeo, fui tomar café, voltei aqui para terminar a gravação do vídeo, tá? Mas vamos ver como é que esse camarada aqui se saiu nesse momento. Então, eu pedi para ele realizar essas 5 correções aqui e vamos ver o que ele acabou fazendo. Então, deixa eu pegar esse cara aqui, parse x forward for header, no header do meu rate limiter. E aqui ele fez algumas mudanças. Então, o que eu acho legal é que ele mostra o diff. Então, ele botou uma string aqui, tirou esse error da forma como eu tinha colocado e adicionou essa linha aqui para mim e fez aqui uma verificação para pegar o IP do cara baseado no get aqui para mim, caso tenha uma URL encaminhada aqui para mim. Não vou entrar no mérito de revisar esse cara aqui. E aqui ele criou 2 testes em relação a isso. Uma coisa interessante é que dá para perceber que ele rodou os testes, está falando que os meus testes não passaram, mas na realidade o teste que não passou foi o teste referente ao Redis, que eu tinha falado para você. Esse cara não vai funcionar, esse teste de integração, porque eu não tenho os Redis rodando no meu ambiente. Então realmente esse teste ia falhar. Agora,
partindo do princípio que essa parada aqui funcionou, vamos dar uma olhada aqui, retry after aqui, outra solução que ele fez. Ele mostrou que ele realizou o teste específico no rate limiter e o do Redis também falhou. Então aqui ele fez as mudanças que ele queria fazer, calculate retry, depois disso fez o arredondamento no final das contas, que era o que ele tinha que fazer, e também criou o teste em relação a isso. Tá? Fez um mock aqui também, bacana. E agora, baseado nisso, o que eu posso fazer? Eu posso clicar em Create Pull Request, e na hora que eu dou um Create Pull Request, em tese, aqui, esse meu agente, ele vai criar essa pull request lá no GitHub. Vou clicar agora aqui em ver a minha pull request. Vamos lá. E aqui ele trouxe aqui para mim. Olha só, o summary. Ter certeza do retry after, testar o middleware, testing, e ele trouxe aqui a descrição da tarefa lá do Codex. Então, uma coisa que, de forma geral, eu não gostei é que a forma de como ele criou a minha pull request veio muito pouco detalhado, porque eu imagino que o detalhe que ele quer trazer é, você quer ver tudo, clica no link que tem toda a explicação e como que todo o negócio foi feito. Gostei desse jeito? Eu preferia que tivesse todo o resumo, batendo o olho, sem eu ter que navegar aqui na minha pull request. Mas é o que é, né? Porque se eu clicar no link, eu vou ter todo tudo que foi feito. Aqui eu consigo ver tudo que ele fez, né? E o summary que ele acabou colocando do que ele mudou. Bravo! Aqui temos Add Time Window, mesmo esquema, né? Ele mostrou todos os arquivos que ele acabou mudando, ele conseguiu rodar alguns testes aqui, desse jeito, o que dá para perceber é que ele rodou testes específicos, somente da onde que ele trabalhou. E aqui, né, ele fez a mudança no meu README, porque provavelmente mudou a forma de como que funciona o Memory Storage, e ele fez as alterações aqui no meu código. Não quero nem, nesse momento, não é o mérito da parada eu revisar e ver se o código tá ok, entendeu? Aparentemente está, tá? Batendo o olho aqui, sendo honesto aqui com vocês, tá? Mas, galera, o lance é o seguinte, independente se o teste e se o software passou ou não nesse momento, tá? Eu acho que o que tá em jogo aqui, no final das contas, é entender o quanto isso, cada dia mais, vai ficar comum pra gente no mundo do desenvolvimento. Eu acho que essa aqui vai ser a nossa nova realidade, né? Tarefas pequenas, coisas simples, coisas que a gente não tinha, né, e que parava todo o nosso flow de desenvolvimento, a gente consegue atribuir, mandar e já ter uma pull request pronta, pelo menos, pra gente fazer a validação, tá? E, galera, é basicamente isso, né? E aí as discussões acabam ficando, né? Ok, né? Quem eram as pessoas que faziam essas tasks, né? Muitos seniors passavam isso para desenvolvedores júniors, muitos tech leads passavam isso dependendo da complexidade para seniors, para plenos, etc. Mas o fato é que a gente vai ter muito mais produtividade, a gente vai ter, isso é muito claro. Coisas que eram extremamente chatinhas de resolver, nós vamos resolver de uma forma mais fácil aí, tendo muito menos esforço e fricção para isso, mas, novamente, cai naquele assunto, né? Um novo tipo de desenvolvedor está nascendo, que é o desenvolvedor que, além de desenvolver, ele entende muito bem de arquitetura, ele entende muito bem do fluxo de entrega de uma aplicação, ele entende muito bem de trabalhar com o IA e ser mais produtivo com o IA, porque, né, as coisas do mais do mesmo, simplesmente, elas já não vão mais acontecer. Tarefa simples e etc, simplesmente isso vai ficar de lado. Então, se você é um desenvolvedor, tá, que está acomodado, é um desenvolvedor que faz um monte de tarefas desse tipo, que são facilmente realizáveis por inteligência artificial, eu peço aí, ó, corra, estude mais, trabalhe mais, estude mais principalmente sobre arquitetura, entendimento, pensamento, entender mais de negócio, porque isso sim, daqui para frente vai ser um grande diferencial. E, novamente, obviamente, galera, não posso esquecer de falar, clica no link aqui abaixo, conhece mais sobre o nosso MBA em Engenharia de Software com IA, onde você vai aprender a desenvolver, ser mais produtivo com IA,
e também desenvolver softwares que integram IA e também agentes de IA, que no final das contas é a nossa próxima geração de tipos de software que a gente vai começar a desenvolver daqui para frente. Maravilha? Espero que você tenha gostado, façam os seus testes aí no Codex e falem aí para mim, coloquem no comentário o que vocês acharam e também o que você acha que está acontecendo na nossa profissão. Bota aí embaixo, vamos fazer essa discussão. Abraço aí para vocês e até o nosso próximo vídeo.